Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Continuando a falar sobre fé, nós vemos que a fé ela extrai a realidade do céu e traz para a terra. A fé, ela faz com que o que acontece no mundo invisível venha a se realizar no visível. A fé faz com que nós deixemos de olhar com os nossos olhos naturais e passamos a olhar com os olhos espirituais. E nós vemos isso no exemplo de Eliseu. Eliseu foi um profeta que estava condenado pelo rei inimigo, pelo exército inimigo, porque tudo que acontecia naquele exército, Deus revelava para ele e ele passava para o rei de Israel, para que o rei de Israel não entrasse naquelas ciladas que estavam sendo armadas. E então aquele rei agora queria matar, queria prender Eliseu. E de repente ele manda todo o seu exército para aquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, o ajudante de Eliseu vai ficar desesperado, porque quando ele abre de manhã a sua janela e ele olha para fora, ele vai ver toda a casa, todo o espaço estava cercado, né? Todas as montanhas, os morros estavam cercados por um exército inimigo para poder matar Eliseu. Só que tem aqui duas coisas que a gente vai ver. Quem olha com o olho natural e quem olha com o olho espiritual. A fé nos faz olhar com o olho espiritual. Ainda que você veja ou você não veja situações naturais, a fé ela vai lhe mostrar o contrário, ela lhe mostra o oposto. Nesse caso aqui, o servo ele estava vendo um exército, mas Eliseu, ele ora e pede ao Senhor que abra os olhos do seu servo para que seu servo possa ver o que ele também via. E o Senhor abre os olhos do servo e quando ele olha, ele vai ver um exército de Deus muito maior do que o exército do inimigo que estava ali. Eliseu vai falar o seguinte, olha, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele via com os olhos espirituais, ele conseguia ver do ponto de vista que Deus olhava. Fé é ver com os olhos de Deus. Fé é saber que mesmo que não estamos vendo na realidade natural, ela pelos olhos de Deus ela existe e ela já está concretizando. E assim nós devemos caminhar na nossa vida nesses dias que nós estamos aqui nessa terra, enquanto nós temos a oportunidade de tomar decisões, onde nós temos a oportunidade de nos posicionar em Deus, né? A fé, nós continuamos vendo o que não se vê. O que eu acho muito interessante é porque o reino espiritual, ele é superior ao reino natural. As coisas que acontecem lá determinam o que vai acontecer aqui. E nós precisamos ter esse discernimento, né? A fé, ela não se ancora nas coisas desse mundo, mas sim no mundo invisível. A fé, ela nos faz viver a vontade de Deus. E para isso nós precisamos saber quem Deus é e como Ele é. Como Ele opera, que Ele opera no sobrenatural. E quando nós entendemos e nos dispomos a viver o sobrenatural de Deus, nós vamos experimentar coisas que não se explica. Isso aconteceu com Maria, a mãe de Jesus. Ela se dispôs a viver o sobrenatural na vida dela. E uma menina virgem, ela foi mãe de Jesus Cristo. Ou seja, quando ela entende e ela fala, então cumpra em mim, né, o teu propósito, o Senhor ele vai cumprir. E quando nós entendemos e nós nos posicionamos nesse lugar, o Senhor vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Nós tanto vamos receber tudo que ele tem para nós, quanto nós também vamos liberar palavras para que aconteça tudo que ele já tem preparado e que depende da nossa posição.
Amém? Essa é a minha palavra para você hoje. Que você faça as duas coisas. Que você busque conhecer o Senhor e se dispor para que Ele opere o sobrenatural na sua vida. E que você também comece a ver pelos olhos de Deus. Acreditar que o que Ele diz se concretiza. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele faz. E com certeza você vai experimentar o que você jamais imaginou. Alinhe seu coração e comece a mentalizar em Deus, olhar para Deus e pensar somente nele e deixar que Ele faça o sobrenatural. E você vai ser vitorioso, vai ser vitoriosa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.